Olá, seja bem-vindo à Liga dos Inovadores, o novo podcast do Expresso sobre o que de inovador mais distintivo está a ser feito pelas nossas empresas. Eu sou a Elizabeth Miranda. E eu sou o Pedro Lima. E este som que ouvimos na abertura foi escolhido pelo João Navalho. O João é biólogo marinho, acionista e fundador da Necton. E a Necton é uma empresa de produção de microalgas, também de sal marinho, embora a inovação esteja sobretudo nas microalgas. Vamos então até ao Algarve, mais precisamente ao Olhão, junto à Ria Formosa. Mas antes disso, Elizabeth, para nos situarmos neste mundo das microalgas. As microalgas são colhidas nos oceanos e utilizadas em suplementos alimentares, rações para animais. Cosméticos, não te esqueças dos cosméticos, são muito ricas em antioxidantes, têm propriedades anti-envelhecimento. Sim, também muito útil. Além disso, consomem muito menos energia, água, espaço que as produções tradicionais. Por isso tem aqui um grande potencial de desenvolvimento. Mas ainda estamos a falar de um mercado muito pequeno. Sim, bastante pequeno, sobretudo se olharmos para a Europa. De acordo com a New Biotechnology, uma publicação especializada, existem na Europa cerca de 70 empresas a produzir diretamente microalgas e a maioria delas foi criada de 2005 em diante, portanto têm 20 anos em média. Ou seja, são poucas e relativamente recentes ainda. Mas e quem é que domina o mercado? Na Europa é a França, a Alemanha e a Espanha, mas neste mundo a Europa é ainda um microcosmos. Pois, deixa adivinhar, é engolida pelos chineses. Não levas o queijinho, sim. China, Indonésia, Coreia do Sul e Japão, por esta ordem. Mas vamos olhar para o que se faz em Portugal e falar com o João Navalho. Um bom entendedor sabe que para inovar é preciso pensar em pequeno. Mais pequeno ainda do que um clipe. Por exemplo, microalgas. Vamos ouvir neste podcast quem já pensou muito sobre a sua produção, mas em grande. E vamos ficar a saber como algo tão pequeno pode ser uma solução sustentável para as maiores indústrias, como a da alimentação, da cosmética ou da agricultura. E se precisar de alguém que pense em soluções micro, macro ou de qualquer outro tamanho para a sua empresa, fale com a Nós Empresas. E seja atendido e entendido por um gestor dedicado ao seu negócio. João, seja bem-vindo à Liga dos Inovadores. Olá, boa tarde, muito obrigado. Começamos pelo som que escolheu trazer-nos. O que é que ouvimos aqui borbulhar no início? É isso mesmo, ouvimos borbulhar ar em algas que nós cultivamos. No fundo, aquilo é um som retirado do sítio onde nós cultivamos, mantemos as nossas sementes, as sementes daquilo que produzimos. Dá aquele som que parece um spa, é um som que acalma. Exatamente, parece uma hidromassagem. É verdade. E já existem hidromassagens com algas? Sim, já existem, isso é uma coisa que existe. Então, e conte-nos o que é que fazem de inovador na Necton? Bem, o que nós fazemos de inovador é essencialmente criar uma nova indústria, uma coisa nova, uma coisa que não se fazia antigamente e que agora resolvemos começar a fazer. Não só nós, é uma indústria que está a começar a aparecer a nível mundial e na qual nós também somos pioneiros. E no fundo é uma indústria que é um pouco agricultura, mas diria como a agricultura dos tempos modernos. E porquê agricultura? Porque cultivamos plantas. É isso que fazemos. Somos agricultores, cultivamos plantas. Fazemos-lo dentro de água, por isso somos considerados aquacultores, porque as nossas culturas são dentro de água. Mas o que cultivamos são plantas microscópicas, não são plantas que nós vemos com os nossos olhos. São as microalgas. São as microalgas, que fazem parte do plâncton, não é? Da parte do plâncton que faz fotossíntese, que se chama fitoplâncton, e que são indivíduos minúsculos, são indivíduos que têm 20, 30 micra, e para as pessoas terem noção, o micra está para 1 milímetro como 1 milímetro está para o quilómetro. Portanto, são indivíduos mesmo muito pequenos, que nós não conseguimos ver, exceto pela sua expressão, e a sua expressão é a cor que dão à água. Ou seja, uma água transparente não tem esses micro-organismos, essas microalgas. A água, se for verde, o verde é porque tem lá milhões, bilhões desses indivíduos que estão a dar a cor à água. Comecemos pelo início. Como é que se cultiva uma microalga? São sementinhas que metem na água? Nós chamamos inóculo, não é bem uma semente. Basicamente o que temos são os micro-organismos que são isolados
do meio ambiente e são isolados com um microscópio ou com um sorter, são equipamentos que de alguma maneira olham naquela escala e conseguem separar aquilo que nós queremos separar, e depois a partir de um dá origem a 2, 2 dá origem a 4, 4 a 8, 8 a 16, 16 a 32, começa um crescimento exponencial que rapidamente faz com que 10 milhões deem origem a 20 milhões em ciclos de divisão que conseguem ser bastante curtos. Não são tão curtos como os das bactérias, mas são ciclos de divisão muito, muito curtos, o que faz com que o processo seja produtivo. Quando diz divisão, multiplicação... Sim, as microalgas, elas também têm reprodução sexuada, ainda bem, não é? Mas a maioria da reprodução delas é como as nossas células se dividem. Uma divide-se em duas divide-se em 4, portanto há uma divisão celular, basicamente. Em determinadas alturas, em determinados sinais que o ambiente dá, elas trocam gametas, portanto fazem uma reprodução sexuada, porque senão não conseguiriam evoluir, não é? Então transporte-nos assim para a fábrica, se é que podemos chamar fábrica. Que tecnologias é que isto implica? Portanto, nós temos as microalgas, temos tubos, água, calor e depois? O que é que implica? Implica muita sonda, não é? Temos que medir o que se passa dentro dos reservatórios onde nós cultivamos as algas. Como não podemos ver, não é? Quando nós cultivamos uma planta superior, nós conseguimos olhar para ela e ver se ela está com bom aspecto, se ela está com alguma doença, se está a crescer bem, se está a crescer mal. Como as nossas são muito pequenas, não as conseguimos ver. Nós temos que nos auxiliar com sondas que medem, por exemplo, temos que medir o pH, a que está a cultura. É esse pH que nos dá indicação que temos que adicionar mais dióxido de carbono à cultura, que no fundo é o que elas consomem, o que elas comem, não é? Temos sondas de temperatura, porque elas têm temperaturas ótimas de crescimento, como qualquer planta tem, como qualquer animal tem. E nós queremos manter as culturas num ótimo crescimento, portanto queremos atuar sobre isso. Medimos até o oxigênio, porque o excesso de oxigênio que elas estão a libertar para o meio, o excesso também pode ser nefasto para o seu crescimento. E é mantê-las felizes a crescer. É a nossa ideia, dar-lhes luz, muita luz do sol, não é? Porque elas precisam de luz do sol para fazer a fotossíntese. E de alguma maneira dar-lhes as condições ótimas para ela crescer. E depois eu costumo comparar um reator de produção a uma vaca, que nós todos os dias vamos e tiramos o leite. E nós todos os dias vamos aos nossos reatores e tiramos uma porção do volume que está lá e adicionamos mais água, igual àquela porção que tiramos. Da porção que tiramos, separamos as algas da água, a água retorna, normalmente não a deitamos fora, e essa biomassa é como se fosse uma imagem, a graxa para pôr nos sapatos. É uma substância, e quando as algas são castanhas parece mesmo uma graxa castanha, que tem um cheiro extraordinário, para mim pelo menos. As que nós cultivamos, nós na Necton, na maioria das algas que cultivamos é marinha, o cheiro é normalmente a peixe ou a marisco, porque de facto nós estamos a falar da base da cadeia trófica dos oceanos, não é? Estamos a falar daqueles indivíduos que todos os outros acabam por consumir, porque é a produção primária. E é daí que vêm os ácidos gordos poliinsaturados, vêm das algas, são as algas que os sintetizam e depois os animais acumulam e nós vamos aos animais buscá-los para comermos. E quantos tipos de algas é que vocês produzem? Na Necton, normalmente, por ano, entre 4 e 6. Nós fazemos o cultivo outdoor, portanto é no exterior. E tal como as plantas na agricultura têm estações do ano. Há algas que gostam mais de crescer no verão, há outras que gostam mais de crescer na primavera, outras que gostam mais de crescer no inverno, e nós tendemos a pô-las na época de produção delas. E para que é que servem as microalgas? Onde é que elas são utilizadas? Onde é que nós, como consumidores, as podemos ver? Como consumidores, diretamente, o que eu diria que as pessoas conhecem mais é a spirulina. Há muitas pessoas já a tomar spirulina como um nutracêutico. Diz que é um superfood, tal como a clorela, que as pessoas também podem, e há muitas que consomem comprimidos como suplemento alimentar, basicamente. Isso é onde elas estão mais visíveis. Há alguns cremes cosméticos também. Se a pessoa tiver o cuidado de ler o rótulo, em alguns aparecerá alguma espécie de microalgas.
Mas eu diria que a maioria é invisível, porque, por exemplo, no nosso caso, o nosso maior mercado e o mercado que iniciamos há mais tempo é o mercado da aquacultura, e nós aí vendemos as microalgas para as maternidades de peixe, para as maternidades de moluscos e para as maternidades de camarão, para alimentarem os primeiros 20, 30 dias de vida dos animais que eles estão a produzir. Vocês têm noção, quando comem umas ovas de pescada ou de bacalhau, da dimensão dos ovos? Portanto, lá de dentro não sairá coisa muito grande. O peixe marinho quando nasce é muito, muito pequeno. Não é completo, até é uma larva. E nos primeiros dias de vida ele precisa de estar num ambiente que seja o mais próximo possível daquilo que é o ambiente onde ele nasce. Daí a inclusão de algas no início da sua produção, porque o peixe depois vai comer uns animais que estão presentes também na sua produção, que se alimentam das algas. No fundo, nós estamos a alimentar o alimento que alimenta as larvas do peixe. O que acontece é que uma maternidade de peixes precisa de ter algas, porque naqueles 20 dias precisa de ter as algas. E são obrigadas normalmente a terem produção de algas todo o ano para usarem 20 dias 4 vezes por ano, que são 4 ciclos, não é? Portanto, para a alimentação de animais, para a alimentação humana e também para cosméticos, digamos assim, que são os 3 usos. E diria também para a extração de biocompostos, por exemplo, a astaxantina, o beta-caroteno. Portanto, há também aí outra particularidade das algas que tem algum interesse, não é? Nós, por exemplo, quando vemos, e todos nós com certeza quando passeamos e pelas zonas das salinas já vemos salinas cor laranja, ou mesmo vermelhas até. Essa cor é dada por uma microalga, que normalmente domina aquele ambiente muito salgado, está preparada para isso, evoluiu nesse sentido, e a cor é devido a uma camada de beta-caroteno que essa microalga põe à superfície do seu cloroplasto para se proteger da luz do sol. E daí nós vemos aquela cor laranja, aquela cor vermelha. Na alimentação humana estamos a falar sobretudo de suplementos, não é? Mas chegará assim algum dia em que vamos ter um bife de vaca ou um bife a saber a vaca feito de microalgas? Essa é o nosso desejo, a nossa luta e é a nossa aposta, de facto. Nós achamos que é tempo para sair dos nutracêuticos, sair dos comprimidos. E porque é que as pessoas vão tomar comprimidos se podem comer coisas que já têm aquilo que os comprimidos nos trazem? E nós temos, neste momento, estamos a introduzir no mercado umas biomassas, desculpem a palavra, é pó de alga, de clorela, branca e amarela, precisamente para ir àqueles mercados dos sucedâneos de carne, sucedâneos de peixe, sucedâneos de leite, de queijo. Porque nós, de alguma maneira, conseguimos obter esse clone dessas algas através de pesquisa nossa junto com o CCMAR e o Green Collab, e conseguimos fazer biomassa com 40% de proteína vegetal. 40% de proteína vegetal com os aminoácidos completos, tudo que os aminoácidos que nós necessitamos estão lá, e com uma produtividade bastante interessante. Só para terem ideia, a maioria da proteína vegetal que é usada nestes sucedâneos de carne vem da ervilha. Nós temos a nossa instalação para a produção destas algas, depois ocupamos cerca de 1000 metros quadrados e conseguimos produzir 100 toneladas por ano. E para se produzir a mesma quantidade de ervilha, pois precisamos de 5.000 hectares para aí, qualquer coisa do género. Portanto, estamos a falar de uma produção intensiva, num espaço confinado, num espaço pequeno, que produz proteína vegetal de alta qualidade com impactos ambientais muito, muito reduzidos. Não há ocupação da terra, não há água doce, muita água doce a ser consumida, tudo o que é produzido é aproveitado, não há raízes, não há folhas, não, por tudo o que se produz faz parte do produto. E estamos com esse projeto que é ambicioso, mas estamos a tentar fazer isso, sim. Mas para que produtos alimentares? Tem alguma coisa em específica já? Repare, nós estamos a posicionar-nos um pouco como fornecedores de ingrediente. Não conseguimos verticalizar completamente. Evidentemente que temos muito ideia a fazer desenvolvimento de produto,
mas mais para mostrarmos aos nossos clientes como é que eles podem usar o nosso produto. Mas dou-lhe exemplos, como nós temos aquele, acho que não se pode dizer, mas leite de amêndoa, não é? Pode haver um leite de clorela, porque temos essa clorela branca, que nutricionalmente, comparado com a amêndoa, tem um valor nutricional muito, muito, muito superior. Pode-se dizer então que as microalgas fazem bem à saúde? Sim, fazem bem. Nós temos que nos nutrir bem. O que faz melhor à saúde é uma alimentação adequada. E as algas contribuem de certeza absoluta para uma alimentação equilibrada. E basta só pensar um pouco, reparem. São os primeiros organismos que existem no planeta. A vida começa, algas, bactérias, começa por aí. E eles estão a evoluir há milhões de anos, muito mais cedo do que nós. Tudo aquilo que eles têm dentro deles é coisas que de alguma maneira a vida criou e a vida preservou e que também está um pouco em nós. Como eu há bocado falei um pouco, dentro de uma microalga está tudo aquilo que é o produto. Ao contrário de uma pera, nós comemos só a pera, não comemos a árvore, não comemos as folhas, não comemos as raízes. Não, ali tem tudo. E como tem tudo, tem todos os metabolitos necessários para a vida estar bem, para a vida acontecer. E como nós conseguimos colher as algas quando elas estão no seu expoente máximo de crescimento, elas estão naquela altura em que é como comer um rebento. Eu costumo dar também esta imagem. A pessoa quer comer, quer comer proteína, mas prefere o quê? Comer a proteína de uma semente de soja ou a proteína de um rebento de soja? E é um bocado, as pessoas ficam, é um bocado evidente que deve ser melhor comer o rebento do que comer a semente. E o que nós temos ali são milhões de rebentos que estão a crescer muito depressa com tudo aquilo que são os metabolitos necessários à vida. Portanto, eu acho que nos fazem bem, sim. Então, estava a falar do leite. Quantas microalgas, que quantidade de microalgas seriam necessárias para fazer o leite que é produzido por uma vaca, por exemplo? Eu diria que seriam precisas mais, para produzir 1 litro de leite desse, seriam precisas mais microalgas do que seres humanos há no planeta. Portanto... São bilhões. Nós estamos a falar em concentrações que estão na ordem dos milhões por mililitro, 20, 30, 40, 100 milhões de indivíduos por mililitro. Portanto, nunca será possível substituir a alimentação humana por microalgas? Por que não? Completamente. É possível? Do ponto de vista nutricional, será. É possível. E do ponto de vista de recursos, gastaríamos muito menos recursos do que para cultivar uma vaca, um porco, até uma galinha, até soja, até ervilha. Existem microalgas suficientes e meios de produção suficientes para uma alimentação generalizada? É assim, estas microalgas que eu estou a falar, que são para a alimentação, nós cultivamos-las no escuro. Imagine os fermentadores de cerveja. Já viram o fermentador de cerveja? Esses fermentadores podiam estar a produzir algas e não cerveja. E produziriam toneladas e toneladas destas algas. Portanto, um dia, se quisermos converter fermentadores de cerveja para produzir algas, espero bem que não façam isso a todos, pelo menos. Exato. Haverá uma capacidade muito grande de produzir. Agora, isto está tudo no início, está tudo na infância, não é? A perspectiva é boa. É uma perspectiva muito interessante e é um assunto que nos dá um prazer imenso, porque achamos que aqui podemos, eventualmente, se tivermos sorte, marcar uma posição forte no planeta e dar uma mensagem forte de vamos começar de facto a preservar, vamos começar de facto a consumir de forma mais inteligente. Isto pode ajudar para isso. E há mercado? O mercado dirão as pessoas, não é? O mercado é cruel. Eu costumo dizer que o mercado é muito cruel. O mercado é sustentável, é sustentabilidade, mas depois, olha, é no preço. E nós, infelizmente a nossa sociedade, onde nós todos vivemos aqui deste lado do planeta, dá pouco valor à comida. A comida é barata. Faz sentido, não é? Porque alguns de nós não têm a capacidade financeira para... mas ao mesmo tempo leva a comida a um patamar de... é o que está ali. E as pessoas normalmente gastam dinheiro em roupa, em telemóveis, em automóveis. E quando é para a comida é o que estiver mais barato que conseguirem ver. E depois sempre aliciados com promoções e com cartões e com coisas também dessas. Também se perde muito tempo à volta da mesa, não é, Pedro? As Sim. famílias perdem muito tempo à volta da mesa. É verdade. Portanto,
As microalgas não substituem uma travessa de proteína animal. Não substituem um cozido à portuguesa, credo, nem pensar nisso. Isso seria um crime, não é? Não estamos nada a dizer isso. Mas entre comer uma salsicha daquelas que se faz num estante e que é feita, nós não sabemos bem do quê, e comer uma salsicha destas algas, de certeza que do ponto de vista nutricional a pessoa ficaria muito melhor servida com uma salsicha feita destas algas. João, a Necton produz também sal. É verdade. Que diferença pode um sal fazer? O sal, já que estamos a falar de inovação e o programa é de inovação, nós consideramos que foi a nossa melhor inovação. Apesar de vivermos no meio de equipamentos novos e desenvolvemos equipamento para as algas e de estarmos num nível tecnológico muito avançado neste campo das microalgas, o sal foi uma inovação fantástica, porque nós basicamente olhámos à nossa volta, ao sítio onde estávamos a fazer a investigação para montarmos este negócio das algas, sem muito capital, porque a empresa era constituída e é constituída, os fundadores, por gente que se juntou na universidade e que resolveu fazer uma empresa. Vocês são quantos? Hoje em dia somos 12 acionistas, sim. E basicamente precisávamos de dinheiro para o desenvolvimento tecnológico das algas, que ainda não havia mercado, ainda não tínhamos produto. Portanto, só para fazer aqui um parênteses, as algas surgem num projeto em 1990, tanto quanto percebi. Sim. A produção começa em 93. Em piloto, em 93, em piloto. Vocês constituem a empresa em 97 e em 98 avançam com a produção de sal também. Exatamente. E basicamente foi usar a equipa que estava lá para biólogos, de químicos, de engenheiros, que estava para fazer as algas, e ir buscar uma fonte de rendimento para financiar esse desenvolvimento tecnológico. E evidentemente que olhámos para a produção de sal de uma maneira diferente que olha o marnoto, que é o homem, a pessoa que retira o sal da sardina. Que dá origem a uma das vossas marcas. E que é uma das nossas marcas, precisamente em homenagem ao Maximino Guerreiro, que foi um marnoto que tinha nascido na salina onde nós estávamos e a quem nós pedimos ajuda para nos ensinar a fazer sal. E basicamente se nós do lado das algas estamos a inventar tecnologias e a desenvolver coisas novas, no sal fomos buscar tecnologia antiga e tentar adaptá-la aos tempos modernos. Não deixa de ser, portanto, interessante que é uma inovação com base na produção de forma tradicional e ancestral, que é o que vocês dizem que fazem. Exatamente. Isso calhou muito bem, tivemos sorte. Pronto, também é preciso um bocado de sorte. Diz que a sorte protege os audazes e se calhar neste caso foi o que aconteceu. Porque nós postulámos como biólogos uma coisa. Ora bem, se a vida nasce no oceano, e se a composição química do oceano hoje é igual à composição química do oceano quando nasceu a vida, bem, depois da oxidação do ferro, mas a composição química é igual. E a vida ficou milhões e milhões de anos no oceano antes de conquistar a Terra, já evoluída. A vida, quando conquista a Terra, já está evoluída. Portanto, se a vida teve tanto tempo naquele caldo nutritivo, aqueles minerais todos que estão ali na água, a vida gosta deles. Ou pelo menos não fazem mal, de certeza absoluta. Mas o que nós postulamos é que não, a vida necessita daqueles minerais. E nós estamos muito habituados a dizer que o sal é cloreto de sódio, o sal refinado é cloreto de sódio, mas o sal que nós produzimos, nós costumamos dizer que é mar em pó. Nós pegamos a água do mar, tiramos-lhe o H2O, que é a água, e aquele pó que fica é sal marinho. E é sal marinho com os minerais todos que estão no oceano. Com os minerais todos que, de alguma maneira, a nossa vida necessita. E, desculpem só esta parte, aprendi com o chefe Vitor Sobral, que é o meu amigo de infância, em casa dele, coisas muito engraçadas acerca do sal. E ele insistia muito na qualidade do sal e eu dizia-lhe, Vitor, é sal, eu sei que é sal, que é bem feito. E ele, não, tu ainda não percebeste. Então pega num tomate e corta o tomate às rodelas e divide o tomate em 2 porções. Numa põe sal refinado e no outro põe flor de sal que tinha lá. E disse-me, prova. E eu provei e fiquei a olhar para ele, mas parece que o tomate é outro. E ele, pois é. Explica-me lá. E eu disse-lhe, eu não sei. Eu também não sei. Então tivemos que ir à procura, não é? Porque é que o mesmo tomate com um sal e com outro sal sabe de maneira diferente. Então percebemos que nós também temos a percepção do sabor nas nossas papilas gustativas, que estão na nossa língua e na nossa boca. E essas papilas gustativas normalmente estão fechadas. Estão cegas. Nós, quando não estamos a comer, não sentimos sabor. Não há as sondas, digamos, não estou a sentir sabor. Quando pomos comida, elas abrem. E o que é que as faz abrir? São os sais, são os minerais. Por isso é que a comida sem sal não sabe, porque as papilas gustativas estão fechadas na mesma,
não estão receptivas ao sabor. O que se passa no nosso sal é, como tem os minerais todos que estão na água do mar, todas as papilas gustativas estão abertas para sentir sabor. No sal refinado, não. Há algumas que não conseguem abrir. Então, nós conseguimos sentir mais sabor quando usamos este sal rico em minerais do que quando usamos sal que é normal, que é cloreto de sódio. E no que é que o vosso sal se distingue da concorrência? É nisso, basta levar para casa uma vez, usar, até pode não sentir nada quando está a cozinhar. Sente porque o tato, nós em Portugal, ao contrário das outras pessoas na Europa, nós salgamos com a mão. Nós gostamos de sentir e pesamos o sal na mão. O tato é extraordinário. O tato do nosso sal, comparado com o sal vulgar, é extraordinário. Mas onde vai sentir a diferença é quando acabar aquele e comprar outro. E aí vai achar que precisa de pôr mais sal. Nós, com o nosso sal, eu diria que pode usar menos de 30% de sal na confecção dos alimentos e o sabor fica lá na mesma. Essa é uma grande vantagem que o sal tem. Depois tem outras, repare, há pessoas que têm que tomar magnésio porque têm deficiência de magnésio. Nós evoluímos um bocado mal a nossa alimentação. Começámos a descascar os cereais, começámos a refinar o açúcar, começámos a refinar o sal para ter as coisas bonitas para os olhos, mas depois não são boas para aquilo que é os nutrientes que nós necessitamos. Então retiramos basicamente o magnésio daquilo que é a nossa fonte de nutrição. Quando começámos a refinar, o nosso sal tem uma quantidade suficiente de magnésio para a pessoa não precisar de tomar aditivos. Tem iodo também, natural, que está lá, que está na água do mar. Então, à partida, é muito mais equilibrado do que os outros. E depois tem esta vantagem de dar sabor. E é isso que faz o produto ser um produto de sucesso, porque dá sabor de facto. Onde é que é feita a colheita deste sal? É na Ria Formosa? Sim. Da zona de Olhão, é isso, sim, não é? Sim, portanto nós exploramos já mais de 60 hectares de salinas por lá. Foi uma coisa que começa muito pequenina, mas que agora está muito engraçada e que tem um impacto ambiental muito interessante, porque as salinas preservam aquele ecossistema onde vemos as aves, vemos toda aquela vida à volta. Nós trabalhamos num local bonito, agradável, porque estamos na natureza. E também do ponto de vista social é importante, porque cria trabalho. Este sal é trabalhado à mão, por isso é que ele é mais caro, porque não há máquinas no processo. Aquilo é trabalhado à mão, é retirado à mão de modo a ficar pristino como ele vem do mar. Mas isso cria emprego, cria na região também outros produtores que começaram a fazer e de alguma maneira rejuvenesceu um pouco a indústria do sal com esta nossa coragem, nossa aventura de ir para a frente com isto. Portanto, sal para faturar, microalgas para inovar, não é? Vocês têm duas empresas, têm também uma empresa em Leiria, não é? Em Pataias, são 12 sócios, já são um grupo empresarial? Isto vai acontecendo, não é? A Necton tem 2 unidades de negócio. Portanto, é uma empresa, mas tem a unidade de negócios sal e a unidade de negócios algas. Há serviços que são partilhados, como é evidente, para pouparmos dinheiro, não é? E há outros que não são partilhados. A All Microalgae foi adquirida há quase 3 anos, porque os acionistas quiseram vender, os proprietários daquela empresa quiseram vender. Nós éramos, na altura, os maiores clientes deles. Comprávamos algas a eles, porque a nossa produção era pequena, então resolvemos comprar para continuarmos a ter fornecimento de produto para vendermos. Nós lá em baixo, infelizmente, no Algarve não conseguimos crescer, porque a área é uma área protegida e o que nós fazemos é aquacultura, e fazer aquacultura em Portugal é uma coisa quase impossível, porque não há áreas, não há sítio onde fazer. A aquacultura está um pouco relacionada com, como é evidente, presença de água, se bem que hoje em dia já se possa fazer de outra maneira. E no Algarve, o que está ao pé do mar, o turismo pois, tem outro poder de compra, que não tem uma atividade produtiva, não é? E o que o turismo não consegue comprar é zona protegida. Aliás, as áreas úmidas do país são zonas protegidas. E há não sei o que se passa, há um preconceito contra a aquacultura. Acha-se que a aquacultura polui, acha-se que a aquacultura destrói, acha-se que a aquacultura faz mal, e perante isso, pois, nós não conseguimos ter licenças para fazer. Mas sendo que Portugal é um dos países com maior área marítima do mundo, isso não deixa de ser um pouco surpreendente, não é? É um paradoxo, e não deixa de ser surpreendente que falamos sempre do mar. Eu entrei na Universidade do Algarve
em 1985 para tirar o curso de Biologia Marinha e Pescas e depois especializei-me no curso em aquacultura e já na altura se dizia é a coisa que tem mais potencial no país é a aquacultura, porque de facto temos temperaturas boas, muito amenas, temos algum espaço, não é muito, mas algum. E hoje continua-se a dizer a mesma coisa e não se faz nada. Não, há muito pouco investimento, principalmente porque não há sítio, não há áreas que estão direcionadas para esta produção. Então a empresa de leiria não faz aquacultura? A empresa de leiria é estranho, não é? É uma zona industrial. Como é uma zona industrial, aquilo é um processo industrial. Mas faz o mesmo que nós fazemos. Agora, lá nós estamos ao pé do mar, estamos ao pé da Nazaré, cerca de 10 km de Nazaré, mas o que fazemos é recirculamos a água. Fazemos uma água do mar artificial. Não se esqueçam que nós produzimos sal e sabemos como é que se faz sal, portanto conseguimos fazer o inverso. Conseguimos, a partir do sal e da salmoura que fica no final da salina, reconstituir a água do mar, que recirculamos. Portanto, lá a água está completamente recirculada. Coisas dessas podem-se fazer em zonas industriais. Mas depois uma zona industrial para fazer a aquacultura, a nossa aquacultura é uma aquacultura um pouco diferente da aquacultura dos peixes. Um pouco, não muito. Nós não libertamos azoto para o ambiente, nós não libertamos carbono para o ambiente, nós fixamos carbono e nós fixamos azoto. Portanto, fazemos aquilo que as pessoas têm medo que a aquacultura faz, essa tal poluição, nós fazemos o inverso, fixamos essas coisas. E fazemos as coisas de modo mais intensivo, mais controlado, não precisamos de áreas muito grandes. Para nós, 10 hectares é uma coisa grande. Para uma aquacultura de robalo ou dourada, 10 hectares é pequeno. Precisam de áreas muito, muito maiores do que nós. E então, para ir para uma zona industrial, para ocupar hectares e hectares, não há dinheiro que consiga pagar os lotes de terreno necessários para fazer isso. Tem que se pensar um pouco nisto no país. Se de facto queremos fazer a aquacultura, e aliás, pois, devemos fazer, até porque somos o segundo país do mundo que consome mais peixe per capita, não é? Importamos quase todo o peixe que consumimos. E a pesca está cada vez mais complicado de pescar também, não é? Portanto, se queremos continuar a comer peixe, devemos olhar para isto de uma maneira mais séria e tomar decisões políticas, porque isto depois, no fundo, vai tudo ter com as decisões políticas. Fica o recado para quem de direito. Na vossa página da internet dizem que o vosso sal e as vossas microalgas já conquistaram o mundo. Onde é que vocês andam? Onde é que vocês vendem? Como disse há pouco, as algas, a maioria das algas que vendemos na Necton é para maternidades de peixe. Quantas há em Portugal? Há uma. Extraordinária, muito Flat Atlântica, aqui ao pé, muito, muito interessante, que faz rodovalho, uma empresa fantástica. Nossos clientes, há essa maternidade. As outras temos que ir para o planeta. Os nossos clientes estão na Grécia, estão em França, estão em Itália. O sal, pois por incrível que pareça, nós até vendemos sal para a Austrália, para a Nova Zelândia, para o Japão. Temos um cliente no Japão que já há mais de 20 anos e não leva muito, mas leva aquela palete de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses. Continua a vender, continua a levar. Exportamos 45% daquilo que produzimos. Um produto gourmet, digamos assim. Sim, aí ainda anda um pouco em mercados gourmet. Nós cá estamos no mercado já das pessoas. Achamos que o produto é demasiado bom e temos capacidade de produzir, não só nós, mas os outros. Porque eu costumo dizer, as pessoas quando querem comprar um automóvel olham para um Ferrari, olham para um Fiat e compram o Fiat, não é? Ficam a pensar, a sonhar com o Ferrari, mas compram o Fiat. No sal também, olham para o nosso sal que custa, eu diria, 3 vezes o que custa o sal vulgar e olham para o sal vulgar, mas podem comprar, podem gastar 80 cêntimos, 90 cêntimos, 60 cêntimos num quilo de sal que lhe dura para um mês. Quer dizer, gastar 80 cêntimos por mês ou 15 cêntimos por mês em sal, não é aí que a pessoa fica mais pobre ou mais rica. Portanto, aí todos podemos usar um Ferrari, todos podemos ter o melhor produto, todos podemos comprar. É democrata, digamos. Portanto, é o Ferrari do sal. Exatamente. As vossas dificuldades são essencialmente de mercado ou regulamentares? Porque, apesar de tudo, continuam a ser uma empresa relativamente pequena, apesar de terem sido pequena. Não temos nenhum problema em considerarmos uma empresa pequena e gostamos de ser assim. A regulamentação é o maior problema. Mas de longe. Principalmente na parte das algas. O sal é um mercado mais normal, digamos. Mais tradicional. O mercado das algas é tudo novo, não é? E quando é tudo novo, isto acontece em tudo na vida. Dizia que era mais fácil ir à China. Mas muito mais. Se nós descobrirmos um produto qualquer
das algas e quisermos produzi-lo para vender no mercado europeu, é muito mais fácil eu ir à China produzi-lo, importá-lo e introduzi-lo no mercado, porque o que vem importado não se olha da mesma maneira que se olha com o que é produzido aqui. A regulamentação está muito atrasada, a legislação está muito atrasada. Nós não olhamos como devíamos para a legislação, porque a legislação fica antiga, cada vez as coisas evoluem mais depressa e a legislação fica atrasada e depois acontece que a lei não nos permite pôr os produtos no mercado porque eles não estão descritos na lei. É o missing box, quando nós preenchemos um impresso e quando andamos à procura da nossa caixinha para pôr a cruz e a nossa caixinha não está lá. E se a caixinha não está no impresso, nós não podemos fazer a coisa. Mas era mais fácil importar da China Sim. porque há menos controle sobre a qualidade dos produtos, sobre as características? Não é só a qualidade, é a sua produção. Okay? E a qualidade até pode ser igual. É mais do ponto de vista de obter a licença para a sua produção, para a sua confecção e para a introdução no mercado. Como as fronteiras pois, estão abertas ainda, não sabemos bem até quando, mas ainda estão abertas, é o comércio que de alguma maneira faz a coisa acontecer e não é preciso pedir autorização a muita gente para importar. Já para produzir é preciso, então, que se é qualquer coisa relacionada com água, são 5, 6, 7 entidades que têm que dar parecer e só isso transforma a coisa num pesadelo, num processo digno de Kafka mesmo. A vossa aspiração de transformarem o Algarve num centro de produção de microalgas vai ter que esperar? Centro de produção eventualmente não será pelo Algarve, mas centro de desenvolvimento tecnológico temos essa ambição e vamos conseguir fazê-lo. Nós aproveitamos esta oportunidade que o governo anterior fez de criar os laboratórios colaborativos e com o CCMAR criámos o laboratório colaborativo das algas e queremos transformar aquele laboratório colaborativo no laboratório de referência mundial de investigação em algas e acho que vamos conseguir fazer. Conseguimos juntar uma equipa fantástica, de gente fantástica com vontade de fazer a diferença e acho que temos ali um bom momento para fazer coisas muito, muito interessantes e vão ouvir falar daquele sítio, de certeza absoluta. João, temos agora 3 perguntas que fazemos a todos os nossos convidados e começaríamos por lhe perguntar de que inovação gostaria de estar aqui a falar daqui a 5 anos. Pois, essa é muito complicada, mas não seria nada de algas. Eu acho que a inovação que eu mais gostava de estar a falar daqui a 5 anos era do modelo económico. Eu acho que nós ligamos demasiado a inovação à tecnologia. E acho que há muitas outras coisas que podem trazer inovação e devem trazer inovação. Acho que precisamos de inovação em política, em governance. Acho que temos que arranjar outras soluções para nós todos nos organizarmos. E principalmente, se queremos de facto que o planeta sobreviva, nós precisamos de um modelo económico que não obrigue o consumo e que não obrigue o crescimento do consumo, que não obrigue que o lucro não seja só baseado no consumo. Porque se é assim, o modelo económico ele próprio é contra os processos de sustentabilidade, porque não dá para ser. Portanto, e o planeta não dura para sempre. E não dura para sempre. Pronto, mas parece que há parte do mundo a falar numa coisa, mas depois quem de facto tem os negócios, quem de facto tem a economia, pois quer continuar a ganhar dinheiro, não é? Isso faz todo o sentido, não é? Mas com o modelo económico que nós temos agora, duvido bastante que isto, pronto, para nós sim, para os nossos filhos e netos eventualmente, mas a coisa vai começar a piorar, vai começar a ser muito má. Portanto, inovação em economia, inovação em política, precisamos muito. Do nosso lado, pois se eu conseguisse fazer uma policultura que não contaminasse, seria fantástico, mas isso é mesmo um sonho. Que concorrente mais inveja? É assim, inveja é uma palavra difícil, é um sentimento que eu não gosto, mas eu percebo mais ou menos. Eu diria invejo todos os produtores chineses que conseguem, com ajudas do governo, produzir os produtos iguais aos que nós produzimos, mas eles produzem a custo zero. Porque a energia é oferecida, porque a terra é oferecida, a água é oferecida e os fertilizantes são oferecidos e as pessoas, pois, às vezes também. O que lhes permite-lhes porem o produto na Europa a um preço mais barato do que eu gasto em eletricidade na produção do produto. É concorrência desleal, portanto, é chato para nós isso. E investe também os produtores de produtos agrícolas europeus.
com os quais eu também agora começo a concorrer, não é? Com os produtores de ervilha, com o produtor de grão. E porquê? Porque depois a agricultura é subsidiada, não é? Não tem uma PAC. Andamos a subsidiar a agricultura e depois andamos a pedir aos inovadores que concorram com a economia, com negócios que já são tradicionais, que estão implantados no mercado e que são subsidiados. Quer dizer, é uma equação difícil de resolver quando se inventa uma coisa nova e vai-se para o mercado concorrer com um negócio que está a ser subsidiado. Portanto, também invejo, também gostaríamos de ser subsidiados à produção. Isso seria interessante, sim. E por fim, quem é o gestor que mais admira? Eu diria, há uma pessoa que eu sempre admirei e que tive o privilégio de poder ter falado algumas vezes. Foi o Comendador Rui Naveiro. Ele está quase a fazer anos do seu falecimento. É uma pessoa que eu admirei imenso, porque conseguiu aliar o impacto empresarial ao impacto na sociedade, e é isso que eu acho que qualquer empreendedor também sonha um pouco, é deixar um pouco de impacto, de mudar um pouco as coisas, que as coisas fiquem um pouco melhores depois de nós do que antes de nós. E acho que ele aí é um exemplo a seguir, é uma pessoa fantástica. Depois, outros, se formos a investigadores, claro, eu como e pedindo perdão ao Leonardo da Vinci, eu daria que Charles Darwin, para mim, como biólogo, é aquele que fica mais no coração, porque ensinou-nos, pôs-nos a nós no nosso próprio lugar. E passou um pouco a criação para milhões de anos atrás, deixou de ser na altura em que o homem começou a ser na altura em que a vida, porque Darwin disse como é que isto acontece, e isso é qualquer coisa de extraordinário, e desde aí o mundo ficou diferente. Mas ainda estamos a tentar dar a resposta, não é? Sim. João, olha, ficamos por aqui. Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer. Por esta viagem desde Olhão até aqui para a cidade. Valeu a pena, foi um prazer, é bom podermos partilhar um pouco daquilo que pensamos. Obrigado por nos terem dado a oportunidade. Obrigada a nós. Eu sou a Elizabeth Miranda. Eu sou o Pedro Lima. Na Liga dos Inovadores contamos com o apoio do ex-ministro da Economia, António Costa Silva, dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed. Neste episódio contamos ainda com o Gustavo Carvalho na sonoplastia, a fotografia é do Nuno Fox e a capa de Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado, a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt.